Quando nós vamos ambos de mãos dadas colher nos vales lírios e boninas e galgamos de um folgo as colinas dos rocios da noite ainda orvalhadas, ouvindo o mar das ermas encomiadas, contemplamos as nuvens vespertinas que parecem fantásticas ruínas ao longe no horizonte amentoadas. Quantas vezes de súbito emudeces, não sei que luz no teu olhar flutua, sinto tremer-te a mão e empalideces. O vento e o mar murmuram orações e a poesia das coisas se insinua lenta e amorosa em nossos corações. Muito obrigado. Queridos amigos, conosco o maestro Jorge Costa Pinto e a Orquestra Sinfónica Portuguesa. Começámos este nosso encontro com uma rapsódia dos três grandes compositores portugueses, homens que fizeram as melodias nossas, portuguesas, mais conhecidas no estrangeiro, em todo o mundo, há muitos anos. Raul Ferrão, Raul Portela e Artur Fonseca. Aqui está. Antes de continuarmos, eu gostava de dizer poucas palavras sobre os agradecimentos. Quando pensámos isto há mais de um ano, quando o maestro Costa Pinto propôs este encontro, eu tratei imediatamente de saber com quem é que poderíamos falar para começar este contacto. Primeira palavra, primeira reunião que aqui fizemos, com a maestrina Joana Carneiro, a quem agradecemos do coração toda a colaboração que nos deu para este concerto. Depois, toda a equipa da OPARTA, toda a equipa de técnicos profissionais do Teatro Nacional de São Carlos. E da parte da promoção, eu não posso deixar de dar aqui uma palavra a uma estação de rádio, chama-se Smooth FM, que desde o mês de agosto tem anunciado este concerto. O êxito que vocês hoje vieram aqui provocar deve-se muito ao trabalho deles e aqui fica também do coração o meu maior agradecimento à Smooth FM. Muito obrigado. Se estivéssemos no dia 30 de junho de 1793, que é a data de inauguração deste Teatro São Carlos, a Dona Maria I já não pôde vir porque já não se sentia nada bem e mandou o príncipe regente, ele ainda não era, posteriormente foi o rei Dom João VI. O rei Dom João VI tinha arranjaram-lhe uma fama terrível.
O rei Dom João VI, quando fugiu para o Brasil, quando chegou ao Brasil, ao Rio de Janeiro, a primeira coisa que mandou fazer foi uma coisa absolutamente fascinante que existe no Rio de Janeiro, que é o Jardim Botânico. Todos os comentários que se possam fazer sobre o rei Dom João VI são normalmente exagerados e feios. O rei Dom João VI tinha até, inclusivamente, a fama. Em qualquer almoço era homem para devorar 2 ou 3 frangos, ele adorava frango. Consta, inclusivamente, que ele foi visto chorar apenas 2 vezes. Na morte da mãe e na morte do cozinheiro. Portanto, aqui ficam estas primeiras palavras e vamos passar às nossas canções. Aqui fica uma canção feita num instantinho a correr por mim e pelo Ari dos Santos para a grande Beatriz da Conceição, que se tornou essa canção o seu grande êxito de toda a sua vida. Aqui fica, chama-se Meu Corpo. Meu corpo é um barco sem ter porto, tempestade no mar morto. Sem ti, teu corpo é apenas o deserto. Quando não me encontro perto de ti, teus olhos são memórias do desejo, são as praias que eu não vejo em ti. Meus olhos são as lágrimas do Tejo, onde eu fico e me revejo sem ti. Quem parte de tão perto nunca leva as amarras de quem sofre, as saudades da partida. Quem fica é que se lembra toda a vida das saudades de quem parte e dos olhos de quem morre. Não sei se o orgulho da tristeza nos dói mais do que a pobreza. Não sei, mas sei que estou para sempre preso à ternura sem defesa que eu dei. Quem parte de tão perto nunca leva as saudades da partida, as amarras de quem sofre. Quem fica é que se lembra toda a vida das saudades de quem parte e dos olhos de quem morre. Sozinho, numa cama que é só minha, espero o teu corpo que eu tinha, só meu. Se ouvires o chorar de uma criança ou um grito de vingança, sou eu. Quem parte de tão perto, com olhar e pensamento, no teu. Sou eu na raiz do pensamento, contra ti e contra o tempo. Sou eu. Quem parte de tão perto nunca leva as saudades da partida, as amarras de quem sofre. Quem fica é que se lembra toda a vida das saudades de quem parte e dos olhos de quem morre. Obrigado. Meu corpo. Eu assinei para vocês aí acima, porque vocês estão tão longe que é provável que o som só chegue amanhã. Mas a direção diz que vocês podem ficar, fornecem pequeno almoço, cedinho. Muito obrigado por terem vindo, queridos amigos. Muito obrigado.
Aqui fica a homenagem ao maior de todos os autores da língua portuguesa para a canção. Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia. Eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas e eu entardecia. Era tarde, tão tarde, que a boca tardando-lhe o beijo mordia. Quando à boca da noite surgiste na tarde, tal rosa tardia. Quando nós nos olhamos, tardamos no beijo que a boca pedia. E na tarde ficámos unidos, ardendo na luz que morria. Em nós dois, nessa tarde em que tanto tardaste, o sol amanhecia. Era tarde demais para haver outra noite, para haver outro dia. Meu amor, minha estrela da tarde, que o luar te amanheça e o meu corpo te guarde. Meu amor, eu não tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho a certeza. Foi a noite mais bela de todas as noites que me aconteceram, dos noturnos silêncios que à noite de aromas e beijos se encheram. Foi a noite em que os nossos dois corpos cansados não adormeceram, e da estrada mais linda da noite uma festa de fogo fizeram. Foram noites e noites que numa só noite nos aconteceram. Era o dia da noite de todas as noites que me sucederam. Era a noite mais clara daqueles que à noite amando se deram. E entre os braços da noite, de tanto se amarem, vivendo morreram. Meu amor, minha estrela da tarde, que o luar te amanheça e o meu corpo te guarde. Meu amor, eu não tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho a certeza. Eu não sei, meu amor, se o que digo é ternura, se é riso, se é pranto. É por ti que adormeço e acordo, e acordado recordo no canto essa tarde em que tarde surgiste de um triste e profundo recanto. Essa noite em que cedo nasceste, despida de mágoa e de espanto. Meu amor, nunca é tarde nem cedo para quem se quer tanto. Obrigado. Estrela da tarde. Obrigado. Estamos aqui o maior de todos os autores de letra para canção, com música previamente feita, José Carlos Aritos Santos. Esta canção que lhes vamos cantar de seguida, eu digo cantar, somos todos cantores. É uma canção que faz, de ter sido composta por mim e pelo Aritos Santos, faz no próximo ano 50 anos. Aqui fica para todos vocês.
minha laranja amarga e doce, meu poema feito de gomos de saudade, minha pena pesada e leve, secreta e pura, minha passagem para o breve instante da loucura. Minha ousadia, meu galope, minha rédea, meu potro doido, minha chama, minha réstia de luz intensa, de voz aberta, minha denúncia do que pensa, do que sente a gente certa. Em ti respiro, em ti eu provo, por ti consigo esta força que de novo em ti persigo, em ti percorro, cavalo à solta pela margem do teu corpo. Minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura, minha laranja amarga e doce, minha espada, poema feito de dois gumes, tudo ou nada. Por ti renego, por ti aceito este corcel que não sossego, a desfilada no meu peito. Por isso digo, canção, castigo, amêndoa, travo, corpo, alma, amante, amigo. Por isso canto, por isso digo, alpendre, casa, marca do meu trigo. Minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura, minha ousadia, minha aventura, minha coragem de correr contra a ternura, minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura. Orquestração mestre Jorge Costa Pinto. Eu raramente musiquei o Ari dos Santos, muito raramente. Fazia sempre a música primeiro e ele escrevia o texto. Mas neste caso não. Eu fui descobrir um texto que eu não sabia, aliás, que até já tinha sido cantado. Fiz-lhe uma música nova, porque é um texto escrito antes de eu ter conhecido o Ari dos Santos. Eu conheci-o em 1968. Este texto será de 66, 67, à volta disso. Chama-se O Meu é Teu. É meu e o nosso é nosso quando posso dizer que um dente nos cresceu roendo mal até ao osso. O teu é nosso, o nosso é teu, o nosso é meu, o meu é nosso. E tudo mais que aconteceu é uma amêndoa sem caroço. Dizem que sou, dizem que faço, que tenho braços e pescoço, que é da cabeça que desfaço, que é dos poemas que eu não ouço. Dizem que sou, dizem que faço, que tenho braços e pescoço, que é da cabeça que desfaço, que é dos poemas que eu não ouço. O meu é teu, o teu é meu e o nosso quando posso olhar em frente para o céu e sem o ver galgar o fosso. Mas tu és tu e eu sou eu, não vejo fundo ao nosso poço. O meu é meu, dá-me o que é teu, depois veremos o que é nosso. Dizem que sou, dizem que faço, que tenho braços e pescoço,
que é da cabeça que desfaço, que é dos poemas que eu não ouço. Dizem que eu sou, dizem que faço, que tenho braços e pescoço, que é da cabeça que desfaço, que é dos poemas que eu não ouço. O meu é teu, o teu é meu e o nosso quando posso olhar de frente para o céu e sem o ver galgar o fosso. Mas tu és tu e eu sou eu, não vejo fundo ao nosso poço. O meu é meu, dá-me o que é teu, depois veremos o que é nosso. Obrigado, o meu é teu. Davi Mourão Ferreira. Soneto do Cativo. Uma orquestração muito bela, esta também, do Pedro Duarte. Se é sem dúvida, amor, esta explosão de tantas sensações contraditórias, a sórdida mistura das memórias, tão longe da verdade e da invenção, o espelho deformante, a profusão frases insensatas, insensórias, a cúmplice partilha nas histórias do que os outros dirão ou não dirão. Se é sem dúvida, amor, a cobardia de buscar nos lençóis a mais sombria razão de encantamento e de desprezo. Não há dúvida, amor, que te não fuge e que por ti, tão cego, surdo e sujo, tenho vivido eternamente preso. Se é sem dúvida, amor, a cobardia de buscar nos lençóis a mais sombria razão de encantamento e de desprezo. Não há dúvida, amor, que te não fujo e que por ti, tão cego, surdo e sujo, tenho vivido eternamente preso. Obrigado. Davi Mourão Ferreira, Soneto do Cativo. Este quando quiser.
Adoro falar da vida nas canções. Passa o tempo e outro tempo chega. Adoro cantar a vida, as emoções. Esta alma é criança e não sossega. Adoro cantar-te, adoro chamar-te mulher. Só ficou o amor por ti, ficou por dentro do que sou. Entrou e já não tem saída. Só ficou o amor por ti, ficou em tudo que te dou. Amar-te é dar tempero à vida. Só ficou o amor por ti, ficou por dentro do que sou. Entrou e já não tem saída. Só ficou o amor por ti, ficou em tudo que te dou. Amar-te é dar tempero à vida. Adoro falar da vida nas canções e até dizer a mágoa em tom de festa. Adoro cantar a vida, as emoções. Cantar tudo é o tudo que me resta. Dizer que és a festa é o que me resta, mulher. Só ficou o amor por ti, ficou por dentro do que sou. Entrou e já não tem saída. Só ficou amor por ti, ficou em tudo que te dou. Amar-te é dar tempero à vida. Só ficou amor por ti, ficou por dentro do que sou. Entrou e já não tem saída. Só ficou amor por ti, ficou em tudo que te dou. Amar-te é dar tempero à vida. Adoro falar da vida nas canções. Cada louco traz consigo uma mania. Adoro cantar a vida, as emoções, mesmo quando a vida fica tão vazia. Adoro cantar-te, adoro chamar-te mulher. Só ficou o amor por ti, ficou por dentro do que sou. Entrou e já não tem saída. Só ficou amor por ti, ficou em tudo que te dou. Amar-te é dar tempero à vida. Só ficou amor por ti, ficou por dentro do que sou. Entrou e já não tem saída. Só ficou amor por ti, ficou em tudo que te dou. Amar-te é dar tempero à vida. Obrigado. Só ficou o amor por ti. Eu gostava de vos dizer o seguinte. Espera aí. Vocês sabem que isto das canções, a malta em Portugal tem uma certa dificuldade. Olha a facilidade com que eu me baixei. Eu sou um tipo muito divertido, não sei. A gente verifica no nosso país, ao nível dos compositores, já muita dificuldade em escrever português, as letras das canções. As letras das canções, pá, que é uma coisa que fez escola. A minha geração toda procurava, buscava, escrever umas coisinhas giras, porque a nossa língua é tão rica que às vezes um tipo até fica envergonhado ao ouvir certas coisas. O que é que acontece? O Vasco Graça Moura resolveu escrever um livro que se chama 366 poemas que falam de amor. Para compositores amadores, profissionais, o que quer que seja, isto é uma espécie de uma Bíblia. Isto tem aqui o que nunca mais acaba. Quer dizer, só para começar. Então, o que é que acontece? Eu há bocado até vos cantei o soneto do cativo. Olha só. Eu até nem tive que procurar muito, foi logo o número 1. Isto faz muita falta. Principalmente aos músicos, àqueles criadores de música em Portugal, que não sabem o que hão de fazer à vida e só escrevem mal em português. Está aqui a resolução.
começar. O que é descansado é que eu empresto. Vão ouvir agora uma peça muito linda, que devia ir para o cinema. Se calhar ainda vou eu filmar. Não. Eu se calhar vou filmar. É uma peça da autoria do nosso querido Jorge Costa Pinto, que se chama Elegia a Lisboa.
Eu não disse que era para cinema. Estou a ver as imagens. E agora, uma canção também que faz parte daquele número reduzido de canções minhas, mas que se tornaram êxitos. Aqui fica para todos vocês, com música e letra da minha autoria, com a orquestração do Pedro Duarte. Na minha vida tive palmas e fracassos, fui amargura feita notas e compassos. Aconteceu-me estar no palco, atrás do pano. Tive a promessa de um contrato por 1 ano. A entrevista, que era boa, não saiu, e o meu futuro foi aquilo que se viu. Na minha vida tive beijos e entorrões, esqueci a fome num banquete de ilusões. Não entendi a maior parte dos amores, só percebi que alguns deixaram muitas dores. Fiz as cantigas que afinal ninguém ouviu, e o meu futuro foi aquilo que se viu. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Na minha vida fiz viagens de ida e volta, cantei de tudo por ser um cantor à solta. Devagarinho no couplet para começar, com muita força no refrão que é popular. Mas outra vez a triste sorte não sorriu, e o meu futuro foi aquilo que se viu. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Na minha vida fui sempre um outro qualquer. Era tão fácil, bastava apenas escolher. Escolher-me a mim, pensei que isso era vaidade. Mas já passou, não sou melhor, mas sou verdade. Não ando cá para sofrer, mas para viver. E o meu futuro há de ser o que eu quiser. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Adeus, tristeza,
mas até depois. Chegou a hora de acabar. Fazer ou conversar, chegou a hora de acabar. Chegou a hora de acabar. Agora sim, só uma grande orquestra faz isto. Eu juro pela minha saudinha que isto não foi ensaiado. Não, vocês ouçam o brilhantismo com que isto foi feito, porque eles entenderam. Eu não tinha explicado nada disto. Eu sei que vou levar uma tareia, também são poucos, mas de qualquer maneira, viu, mestre Jorge? Chegou a hora de acabar. Orquestra Sinfónica Portuguesa, queridos amigos. Maestro Jorge Costa Pinto. Agora temos aqui um poema de António Feijó. Chama-se O Amor e o Tempo. É uma história engraçada. O que é que o amor joga com o tempo e o tempo com o amor? Vocês ouçam, porque a cantiguinha é assim rapidinha, mas vocês estejam com atenção. Este arranjo é do nosso querido pianista Daniel Bernardes. Pela montanha alcantilada, todos quatro em alegre companhia, o amor, o tempo, a minha amada e eu subíamos um dia. O amor, o tempo, a minha amada e eu subíamos um dia. Da minha amada no gentil semblante já se viam indícios de cansaço. O amor passava-nos adiante e o tempo acelerava o passo. O amor passava-nos adiante e o tempo acelerava o passo. Amor, amor, mais devagar, não corras tanto assim, que tão ligeira não pode de certeza caminhar a minha doce companheira. Não pode de certeza caminhar a minha doce companheira. Súbito o amor e o tempo combinados abrem as asas céleres ao vento. Porque voais assim tão apressados, onde vos dirigis? Porque voais assim tão apressados, onde vos dirigis? Nesse momento volta-se o amor e diz com azedume:
tenham paciência, amigos meus. Eu sempre tive este costume de fugir. Com o tempo, adeus, adeus. Súbito amor e o tempo combinados abrem as asas, céus ao vento. Porque voais assim tão apressados, onde vos dirigis? Porque voais assim tão apressados, onde vos dirigis? Nesse momento volta-se o amor e diz com azedume: tenham paciência, amigos meus. Eu sempre tive este costume de fugir. Com o tempo, adeus, adeus. Adeus, adeus. Adeus, adeus. Adeus, adeus. António Feijó, Daniel Bernardes. Olha só, olha a facilidade. Felizmente vocês não ouviram, ouvam-se aqui que fiz pá. Diz assim: mestre, pode descansar um bocadinho, tomamos uma bica, fazemos 30 por uma linha. Toda a moderna poesia portuguesa nos mostra a poderosa influência da poesia de António Boto. A poesia de António Boto é uma antecipação genial. Fui eu que disse isto? Não. Foi Fernando Pessoa. António Boto, costuma dizer o polémico, o tal polémico, eu descobri no Alfarrabista, só não vou dizer o nome da pessoa, não, que é uma família conhecida. Há um livro com a poesia completa de António Boto, que diz que ele tem 14 sonetos. Mas eu neste livrinho, que é um livrinho de 1937... descobri, só aqui, descobri que ele tinha, eu já vos vou dizer, espera aí, 31. Também aqui, mal se abra o livro, logo o número 2, tem este soneto absolutamente espantoso. Ele aqui no livro é o soneto número 2. Nós damos o nome, o título de O que é o amor? Quando quiser, mestre. O que é o amor? Não sei, nem é preciso tentar saber, tentar ou descobrir. Por que razão há quem pretenda ouvir a fala de um olhar ou de um sorriso? Jamais devemos formular um juízo para poder pensar ou refletir sobre o que nasce e anda a progredir no silêncio das almas impreciso, tumulto sereníssimo e profundo, domínio dominado na inconstância de buscar os desvairos deste mundo. E se a vida é somente o que se vê, será melhor ficarmos na ignorância
de nos amarmos sem saber porquê. O que é o amor? Não sei, nem é preciso tentar saber, tentar ou descobrir. Por que razão há quem pretenda ouvir a fala de um olhar ou de um sorriso? Jamais devemos formular um juízo para poder pensar ou refletir sobre o que nasce e anda a progredir no silêncio das almas impreciso. Tumulto sereníssimo e profundo, domínio dominado na inconstância de buscar os desvaios deste mundo. E se a vida é somente o que se vê, será melhor ficarmos na ignorância de nos amarmos sem saber porquê. António Boto, o que é o amor? Agora, Carlos de Oliveira. Carta a Ângela. Este poema, que é lindíssimo, como vão ouvir, já tinha sido musicado em tempos pelo querido Luís Cília e mais tarde até cantado, enfim, num fado tradicional. Nunca perde o seu valor, a sua enorme qualidade, seja musicado como for. Aqui fica para todos vocês, do grande Carlos Oliveira, Carta a Ângela. Para ti, meu amor, é cada sonho de todas as palavras que escrever, cada imagem de luz e de futuro, cada dia dos dias que viver. Os abismos das coisas, quem os nega? Se em nós abertos ainda em nós persistem. Quantas vezes os versos que te dou na água dos teus olhos é que existem. Quantas vezes chorando te alcancei e em lágrimas de sombra nos perdemos, as mesmas que contigo regressei ao ritmo da vida que escolhemos. Mais humana da terra dos caminhos e mais certa dos erros cometidos, foste de novo e sempre a mão da esperança nos meus versos errantes e perdidos.
transpondo os versos, vieste à minha vida. E um rio abriu-se onde era areia e dor, porque chegaste à hora prometida. Aqui te deixo tudo, meu amor. Muito obrigado. Carlos de Oliveira, Carta a Ângela. Uma canção com muitos anos, feita também por mim e pelo José Carlos Ari dos Santos, com um magnífico arranjo do mestre Jorge Costa Pinto, que é apaixonado desta canção há sei lá quanto tempo. Eu nem digo. Aqui fica para todos vocês, mais uma vez, a genialidade. Ouçam a escrita, já nem digo, não é a mim. Ouçam o que este fulano escreveu, A Invenção do Amor. José Carlos Ari dos Santos e Fernando Tordo, claro, sou eu. Nas minhas mãos repousa a tua vida. Falta-me um gesto teu para acordar. Pássaro triste, asa enfraquecida, sem o teu corpo, céu para voar. Nas tuas mãos deixei a minha vida parar. Se tu soubesses tudo o que eu invento, se adivinhasses quando eu te chamo, amiga, noiva, nardo, irmã, lamento, rosa de ausência que desfolho e amo. Se tu soubesses como o tempo é lento, esperando. Voltarias como o sol na primavera, trazendo molhos de palavras como cravos, trazendo o grito de uma força que se espera e cheira a seiva, medronhos bravos. Tu voltarias como a chuva no outono, trazendo molhos de palavras como nuvens, trazendo a calma que abre as portas para o sonho, trazendo o corpo sabendo a uvas. Tu voltarias cantando. Das minhas mãos renasce a nossa vida, e sei que posso falar-te a toda a hora. Basta cantar-te para possuir-te. És o sítio onde o canto se demora, e estou a inventar-te e a destruir-te agora. Mestre Jorge Costa Pinto.
Antes de terminarmos, deixem-me só contar-vos esta da Dona Maria I. Como sabem, o Napoleão fez ajoelhar toda a realeza da Europa, à exceção do nosso rei português, que atempadamente saiu, eu ia dizer fugiu, saiu para o Brasil. E então, naquele tropel do dia da partida, vai tudo para o barco, vai para o barco, vai para o barco. E então iam aquelas carruagens todas. Diz assim a Dona Maria: homens, vão mais devagar, que até vão pensar que a gente está a fugir. Queridos amigos, por causa do fugir, no final do ano de 1972, estava eu a trabalhar com o José Carlos Ari dos Santos. Estávamos na Rua da Saudade, no Resto de Chão, do 23. Eu morava no primeiro andar, ele no Resto de Chão. E estávamos a compor canções para enviar para o Festival da Canção da RTP, que eu quero aqui aproveitar para saudar também pelo seu esforço de divulgação e por terem vindo aqui registar este concerto apenas para memória, como memória, por ser a primeira vez que isto acontece. Obrigado ao Gonçalo Madil, ao João Carlos Calisto e a toda a equipa da RTP que está aqui presente. Então, nesta mesma RTP, para esta mesma RTP, a gente enviou 4 canções. Houve uma noite, fizemos 2 canções numa noite, na noite a seguir fizemos outras 2. E eu deixei ficar esta para o fim. Nós normalmente acompanhávamos muito a estrutura das canções com algum gin tónico e com alguns cigarros, enfim. A gente gostava. E então ficou para o fim esta. E diz assim o Ari dos Santos: mas eu não percebo nada disso. Pá. Digo assim: não faz mal, eu percebo. Então, uma daquelas folhas de sebenta onde ele escrevia, eu comecei a escrever a terminologia toda do que se passava. Eu via muitas transmissões também da RTP, era canal único. Um querido senhor que eu nunca conheci pessoalmente, mas com o qual aprendi todo este vocabulário. O senhor chamava-se Nisa da Silva. E, portanto, eu escrevi aquilo e o Zé Carlos ficou tão satisfeito, que chegou ao fim, depois de ter escrito, escrevi inteligente. E ele leu aquela lista toda, chegou cá e disse assim: a tourada tem um inteligente. É para vocês, também não se pode dizer nada. A tourada... Oh, mestre Jorge. A tourada tem. Mas quem é o inteligente? O inteligente é a pessoa que manda na tourada. Comanda através de toques de trompete, comanda, vai dizendo, sai o tal, entra o tal, sai o tal. Bom. Então, como o gin tónico já ia num estado bastante adiantado, a gente disse assim: bem, a gente vai mandar esta cantiga para o festival e vamos levar com os pés, levar com os pés, porque vão mais ou menos adivinhar, saber quem é que compôs isto. Mas por causa daquela coisa, a malta estava muito divertida. Disse assim: não faz mal, olha, pelo menos a gente chateia o júri. Eram para aí 5 ou 6. Pelo menos chateamos o júri. Qual não foi a surpresa? Depois aqui cria-se uma angústia muito grande até o telejornal transmitir resultado, o júri, não, aquela coisa. O júri do Festival da Canção. Henrique Mendes, querido Henrique Mendes, canção número 1, Tourada, Fernando Torre de Ari dos Santos. Não estávamos ainda num estado muito adiantado de gin tónico. Mas a partir desta notícia dissemos assim: bem, o mundo enlouqueceu. De facto, o mundo enlouqueceu. E então, o que é que aconteceu? Aconteceu esta coisa extraordinária. Havia a orquestra, o concerto foi feito no Teatro Maria Matos. Isto passou-se há 46 anos porque isto passou-se no ano de 1973 a 26 de fevereiro. Basta fazer a conta para saber que já passou mais de
Quem era o maestro? Quem era o maestro da orquestra? Quem era o maestro? Jorge Costa Pinto. Eu era um menino giro, elegante. Foi há 40 quilos, convém não esquecer. E, portanto, maestro Jorge Costa Pinto, que já tinha estado 2 anos antes, quando foi o Cavalo à Solta. 46 anos depois de viver esta experiência, eu posso-vos dizer, nós normalmente raciocinamos os concertos assim, o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer. Este era um dos momentos mais queridos que eu tinha no meu espírito para vos dizer. É que foi possível, 46 anos depois, estarmos aqui outra vez. Mestre Jorge, muito obrigado. Como já devem ter percebido, a canção que vou cantar é Desfolhada. Não. Faz favor. Não importa sol ou sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ombro a ombro as feras. Ninguém nos leva ao engano, toreamos mano a mano, só nos podem causar dano esperas. Entram guiços, chocas e capotes e mantilhas pretas, entram espadas, chifres e derrotes e alguns poetas, entram bravos, cravos e dichotes, porque tudo mais são tretas. Entram vacas depois dos forcados que não pegam nada, soam brados e olés dos nabos que não pagam nada, e só ficam os peões de brega cuja profissão não pega. Com bandarilhas de esperança afugentamos a fera, nós estamos na praça da primavera. Vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça e fazermos da tristeza graça. Entram velhas doidas e turistas, entram excursões, entram benefícios e cronistas, entram aldrabões, entram marialvas e coristas, entram galifões de crista. Entram cavaleiros à garupa do seu heroísmo, entra aquela música maluca do passo-doblismo, entra a aficionada e a caduca, mais o cenobismo e cismo. É que entram empresários moralistas, entram frustrações, entram antiquários e fadistas e contradições, e entra muito dólar, muita gente que dá lucro aos milhões. Mas só um bocadinho, porque eu esqueci-me aqui de dizer o seguinte. Então, o seu primeiro-ministro está por aí, não? Não está? Já se foi embora? Onde é que está? Está onde? Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! António, eu lembrei-me de cima, não foi por causa desta coisa de dar lucro aos milhões. Aconteceu, foi uma coincidência. Seja bem-vindo, querido amigo. Você e a sua mulher, a Fernanda, sejam bem-vindos. Olha agora como eu fixei o tom. Dizia o inteligente que tinham acabado as canções. E a gente respondeu: lá, 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 lá.
E agora sim, finalmente, uma novidade. Não importa sol ou sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ombro a ombro as feras. Ninguém nos leva ao engano, toreamos mano a mano, só nos podem causar dano esperas. Entram guizos, chocas e capotes e mantilhas pretas, entram espadas, chifres e derrotes e alguns poetas, entram bravos, cravos e dichotes, porque tudo mais entram vacas depois dos forcados que não pegam nada, são lombrados e honestos nabos que não pagam nada, e só ficam os peões de brega cuja provisão não pega. Com bandarilhas de esperança afugentamos a fera, nós estamos na praça da primavera e vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça e fazermos da tristeza graça. Entram velhas doidas e turistas, entram excursões, entram benefícios e cronistas, entram aldrabões, entram marialvas e coristas, entram galifões de crista. Entram cavaleiros à garupa do seu heroísmo, entra aquela música maluca do passo-doblismo, entra a aficionada e a caduca, mais o senoísmo e cismo. É que entram empresários moralistas, entram frustrações, entram antiquários e fadistas e contradições, e entra muito dólar, muita gente que dá lucro aos milhões. Mais um bocadinho, só mais um momentinho, mestre. Só foi possível fazermos este encontro com todos vocês agradecendo a inestimável, a impressionante ajuda da Sociedade Portuguesa de Autores para podermos estar aqui hoje. E apenas só mais uma palavra para agradecer do coração a todo o pessoal que trabalha nesta casa. São grandes profissionais, são pessoas muito boas, e agradecer aos nossos queridíssimos amigos que trataram do som maravilhosamente deste nosso concerto. Obrigado, queridos amigos. Dizia o inteligente que tinham acabado as canções. E a gente respondeu: la 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 la